Olá, vamos para mais uma semana das reuniões dos grupos, semana que sucede as festividades de Páscoa. E fica aquela preocupação em mudarmos a série de ministrações para falar do nosso calendário, de uma data tão marcante. E ao me deparar com o capítulo 5 de 1 Coríntios, salta aos nossos olhos o próprio Paulo comparando a igreja, ou falando da igreja, e comparando aos pães asmos e falando de Jesus como Cordeiro Pascal. E olhando para isso, nós focamos então e naquilo que todas as células estão convidadas nessa semana, ou a escolher um dos 6 devocionais, que de segunda até sexta-feira nós vamos estar trabalhando com os devocionais, ou então olharem para o resumo daquilo que nós falamos no domingo, um convite do apóstolo Paulo à santidade, porque havia imoralidade no meio da igreja de Corinto. Como haviam divisões, havia também imoralidade. Uma igreja com tantos dons, mas tão problemática. Sim, essa é a igreja de Corinto. Mas uma igreja amada pelo Senhor, uma igreja que Jesus morreu por ela e não deixou de ser igreja por causa dos seus problemas, porque estava disposta, havia gente disposta a corrigir esses problemas. E por isso que Paulo escreve essa carta, respondendo sobre esses problemas. E aqui no capítulo 5, Paulo começa a falar do problema da imoralidade. Versículo 6 diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Paulo está reclamando do orgulho porque ao invés de ter, além de ter imoralidade, a igreja estava contente, ou estava tranquila, ou estava vaidosa ainda pelos seus dons, tentando não levar tão a sério o que estava acontecendo. E Paulo diz, vocês de certa forma se ensoberbecem, se envaidecem, se orgulham, porque vocês são liberais, porque vocês não condenam o pecado, porque não são radicais. E Paulo condena isso, ele diz, vocês sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pouco de fermento na versão NVI faz toda a massa ficar fermentada. E aqui Paulo remete para a celebração. Paulo está escrevendo um pouco antes da Páscoa, perto da proximidade da Páscoa, e ele remete o pensamento dos ouvintes, dos leitores, para essa prática judaica tão comum, que era a comemoração, a ordenança do Senhor, a comemoração da Páscoa. E Paulo faz eles lembrar de algo que era muito comum. Antes da Páscoa era necessário que toda a família procurasse se houvesse fermento dentro de casa e tirasse o fermento. Porque para celebrar a Páscoa só poderia ser celebrada se não houvesse fermento dentro de casa. Nesse caso, o fermento tem um contexto de massa fermentada que se guarda de uma formada anterior, e os judeus identificavam a fermentação com a putrefação, de modo que o fermento significava uma influência putrefaciente e corruptora. O pão da Páscoa era sem fermento. O fermento era um símbolo de pecado. O fermento é justamente um pouquinho de farinha, um pouquinho de massa apodrecida, que fermenta a massa toda, que contamina a massa toda. E Paulo compara o pecado que estava na igreja, mais do que o pecado que estava dentro da igreja, era conhecido e não era tratado. Esse é um capítulo que Paulo está falando sobre a necessidade de disciplina. Então Paulo dá uma ordem, Paulo dá um imperativo, e ele diz assim, vocês não sabem que um pouco de fermento faz que toda a massa fique fermentada? E Paulo dá uma recomendação, livrem-se do fermento velho. Quem sabe esse convite é um convite para mim e para a igreja. Uma igreja nos dias de hoje que quem sabe está tão acostumada com o pecado, nas suas teologias tão... uma teologia que não tem mais poder de reivindicar a santidade, não tem mais poder de reivindicar uma vida santa no cristão, porque parece legalismo. Não é isso que nós podemos ver na Bíblia. Paulo é muito claro quando ele nos dá uma chave para uma vida de santificação. Ele diz, livrem-se do fermento. Assim como na festa da Páscoa, assim como na semana dos pães asmos, mais conhecido também como pães ázimos, ele recomenda a todos que tirem todo o fermento da casa. Havia até uma festa ou uma brincadeira que as famílias faziam, que dentro de casa os pais deixavam pedaços de fermento, pedaços de massa
envelhecida para que as crianças encontrassem antes da Páscoa, tentando ensinar as crianças sobre a importância de retirar todo o fermento da casa. Não podia haver nada de fermento. E Paulo diz, livrem-se do fermento velho. E ele continua falando, para que sejam massa nova e massa sem fermento. Esse nova que Paulo usa se refere a algo novo, que o velho foi deixado para trás, alguma coisa que substituiu o velho. E depois Paulo diz algo muito interessante, para que sejam massa nova sem fermento, vírgula, como realmente são. E aqui Paulo conclui nos dando um ensinamento precioso. Porque Paulo está dizendo, retirem o fermento para que vocês sejam massa nova, vírgula, como vocês são. E Paulo está nos dando uma chave de santificação. A chave de santificação conclui no final do versículo, quando ele diz assim, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que Paulo está dizendo é que vocês já são massa nova, vocês já são povo santo, vocês já são um povo sem pecado. Parece que o ideal que o apóstolo Paulo está colocando é muito alto. O quê? Eu um pão asmo, eu um pão sem fermento, se fermento quer dizer pecado, impossível. E Paulo diz, tirem o pecado de dentro de vocês para que sejam massa nova, como vocês são. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O grande argumento e o grande recurso que eu e você temos como cristão é o entendimento que nós já somos aquilo que Deus nos preparou para ser. Nós estamos buscando ser aquilo que nós já somos em Cristo. E aqui Paulo está nos explicando do como somente em Cristo nós podemos vencer a escravidão do pecado. Paulo nos recomenda fazer alguma coisa para sermos massa nova porque nós já somos. Por quê? Porque lá atrás Cristo morreu na cruz e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele é o Cordeiro que com o seu sangue lavou o meu pecado, lavou o seu pecado e lavou o nosso pecado. E por isso nós buscamos santificação. Porque nós já somos homens e mulheres santificados por Cristo e que precisamos, é incoerente a vida de pecado no meio da igreja. Fica aqui o convite para você. Como nós fizemos domingo, fica o convite para a célula, para que todos nós possamos nessa semana pensar durante 7 dias como uma espécie de festa de pães sem fermento, pães asmos. E fazermos um processo de busca nas nossas casas, na nossa mente, se existem pequenas coisas, porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Pequenas séries, pequenas cenas, pequenas coisas que nós fazemos todo dia e que, quem sabe, pode comprometer, sim, a conduta cristã dentro de um lar e dentro de uma casa. Que Deus possa nos abençoar. Que venhamos rejeitar toda espécie de pecado dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, na certeza de que um pouco de fermento leveda toda a massa e na certeza que nós somos massa nova, nós somos raça eleita. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado, mas para que eu e você fôssemos livres do pecado. Que Deus te abençoe.